Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continue em nossos corações, nos fazendo sempre e continuamente prosperar no seu reino espiritual de fé, né? Um reino de vitórias em Cristo Jesus. E assim devemos prosseguir, como diz o apóstolo Paulo, sempre olhando para o alto, para o alvo que está nos céus, olhando e fitando os olhos no autor e consumador da nossa fé. Amados, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária. A lição dessa semana fala sobre o renovo do Senhor, com base no capítulo 4 do livro de Isaías. E a lição também é a lição 4, né? A lição 4, vamos aqui estudar basicamente o capítulo 4 do livro de Isaías. Ontem iniciamos essa lição, no dia de domingo, né? Ontem iniciamos aqui o primeiro dia, vimos aqui que o Senhor deixa bem claro que naquele dia, né? O renovo do Senhor será visto cheio de beleza, cheio de glória, né? E aí o fruto, né? Ver se há, pelo trabalho nele, né, o fruto da terra, o fruto excelente, o fruto formoso do seu trabalho, para todos aqueles que escaparem de Israel. Ou seja, não é que Israel esteja perseguindo alguém, não. Escapar de Israel significa dizer, dentre os filhos de Israel, aqueles que escaparam do mal, escaparam do pecado, escaparam da morte eterna, né? Essa é a expressão aqui que o texto está querendo nos dizer, né? Os remanescentes, a palavra correta aqui, os que restaram, né, em Israel por escolher obedecer ao Senhor. Vimos também uma grande profecia, que faz a abertura do capítulo 4, né, de Isaías, quando ele fala de 7 mulheres de todas as igrejas no fim do tempo, ao escolherem o noivo, que é Cristo, né? Não quer nenhum compromisso com Cristo, que é apenas o nome dele, né, a sua reputação, a sua religião, né, mas nem quer comer do seu pão, da sua doutrina, e nem quer vestir da sua veste, da sua justiça, quer ficar com a sua justiça própria, a justiça, né, da placa da igreja, da religiosidade e tal, né. Vimos isso, e vimos também na segunda pergunta, quando o Senhor ainda falando daquele dia, né, o dia em que ele vai julgar essas 7 mulheres, quando essas mulheres vão buscá-lo, né, e ele vai dizer um não, obviamente, né. Então, naquele dia, o renovo, ou o ramo novo, né, na versão que a gente expôs aqui para os irmãos, o Senhor vai plantar esse ramo, esse renovo, né, plantar o seu reino, um reino eterno que jamais passará. Ele crescerá forte e bonito, que coisa linda, né? Renovo vem de renovação, de restauração. O Senhor vai pegar o homem pecador e vai revestir o seu corpo de imortalidade e vai restaurar e renovar aquilo que o pecado tentou danificar e destruir para sempre. Então, os moradores de Israel, que continuarem vivos, né, eles ficarão alegres e orgulhosos. A palavra orgulhosa aqui também está deslocada, que seria mais alegres e cheios de esperança e cheios de felicidade, né? Por causa dessas ricas bênçãos que eles irão receber, né, no dia em que o Senhor apresentar ao povo o seu renovo forte e bonito, né? Então ele deixa bem claro aqui os moradores de que continuarem, ou seja, que remanescerem, que perseverarem ali na sã doutrina do Senhor, né, em obediência a Deus, né? Pois bem, e hoje na terceira pergunta é a continuidade desse raciocínio. A pergunta diz: o que significa dizer que quem for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo? O que significa dizer? Isaías 4:3 diz assim: e será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo? Todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém, esses serão chamados santos, né? O que significa, então, dizer que for deixado em Sião, ficar em Jerusalém? É exatamente o contexto do versículo anterior.
É o que ele está dizendo. E os moradores dizem, que continuarem vivos ficarão alegres. Continuar, aqueles que escaparem da morte. Continuar vivo é aqueles que o pecado não conseguiu destruir a sua vida. Aqueles que se converteram e abandonaram a vida de pecado, se converteram a Cristo, esses serão os salvos. Porque ninguém, exatamente ninguém, que diga assim, eu estou vivendo no período da graça, eu posso fazer tudo. A lei passou e agora eu posso matar, roubar, adulterar, posso fazer tudo. Ninguém que tem esse pensamento maluco, né? Completamente maluco, porque isso é uma loucura sem precedência alguém falar uma besteira dessa, né? Mas tem gente que fala isso sem entender o que está dizendo. Então, a graça nos alcançou para nos tirar da desobediência, para nos trazer para a obediência, né? Então, os que remanescerem, os que permanecerem, os que restarem em Jerusalém, Jerusalém aqui está como uma tipologia de permanecer diante da presença do Senhor, no refúgio que é o Senhor. Quem é o refúgio do povo de Deus? É Jerusalém ou o próprio Deus? Vamos perguntar a Davi quem é o refúgio dele? O Senhor é minha fortaleza, o Senhor é o meu refúgio. Davi escreveu isso em vários salmos, deixando bem claro, né? Então, quando ele fala Jerusalém, a cidade da paz, ele está... Ora, a nossa paz é em quem? É nas pedras dos muros de Jerusalém? Ou é no nosso Deus? Então, deixar bem claro, os que remanescerem na doutrina de Deus, os que permanecerem unidos na mesma fé, Monte Sião, que é a tipologia, né? Não é necessário que as pessoas estejam todas no mesmo lugar para que seja Sião, não. O povo de Deus espalhado por todo o mundo, estando debaixo da mesma fé, obedecendo a mesma palavra de Deus, vivendo a mesma sã doutrina, é a Sião de Deus. O monte da congregação, o monte do ajuntamento, né? Então, é importante que nós entendamos essa linguagem que está sendo empregada aqui no livro de Isaías, falando para um povo numa linguagem espiritual e não numa linguagem literal, à risca da letra morta, como muitos pensam que ao ler aqui Jerusalém e Sião, entendem que é a cidade física de Jerusalém, entendem que é o Monte Moriá, lá em Jerusalém, onde hoje está o Domo da Rocha, uma mesquita islâmica, né? Então tem gente ainda preso a isso, e o texto não está falando disso. Se nós analisarmos todo o capítulo 4, não cabe uma leitura literal de lá. Portanto, todos aqueles que vivem na fé, na verdadeira fé ensinada por Cristo e por seus apóstolos, vai entender claramente essa mensagem espiritual de esperança para os corações que precisam entender isso aqui para realmente se sentir o Israel espiritual de Deus e viver nessa santa obediência, nessa santidade tão necessária ao povo de Deus. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa quarta pergunta. Nos traz aqui mais um questionamento que diz assim: o que será necessário para que aqueles que ficarem em Jerusalém e em Sião serem chamados de santos? Será que tem alguma condição, alguma condicionante para alguém ser chamado de santo? Santo no sentido de ser separado, né? E é muito importante nós entendermos isso aqui, né? Quando a Bíblia usa a palavra santo, nós temos uma forma simplificada de dizer que santo significa separado. E muita gente acha que a palavra santidade significa isso, separado, né? No sentido literal, no sentido gramatical da coisa. Não é? Essa é a forma mais simples de eu entender o que significa ser santo. Mas é muito mais profundo do que isso. Não nos limitemos às definições e às conceituações dos dicionários dos homens. Tenhamos cuidado em relação a isso, tá bom? Então, no sentido bem simples, bem superficial, bem pueril, a gente pode dizer que santo é separado. Separado como? Por que o Senhor
fez com que Nabucodonosor chegasse lá em Jerusalém, após essas profecias de Isaías, pegasse os rebeldes e o exército de Nabucodonosor ia matar todos os rebeldes ali. Os sacerdotes que estavam fazendo mal, os idólatras, os exploradores de irmãos, os ladrões, né? Os imorais sexuais ali, da imoralidade, todos foram mortos. E outros foram levados cativos e presos lá para Jerusalém, né? Alguns foram levados vivos para Jerusalém para sofrer consequências e castigos, e outros, como Daniel e seus amigos, foram lá para serem restaurados espiritualmente e lá para dar testemunho do Deus grandioso para aquele povo, o povo de Babilônia, né? Nós sabemos muito bem disso. Mas ficou um povo em Jerusalém, um povo pobre. A Bíblia diz que ficaram todos os pobres sofridos em Jerusalém por causa da profecia de Jeremias, que Nabucodonosor acreditou em Jeremias, e aí não matou os pobres, deixou os pobres. E Jeremias, junto com os pobres, herdou Jerusalém, as vinhas e as propriedades que ali ficaram, os pobres herdaram aquilo ali. Então, o texto está falando, no verso anterior, na pergunta anterior, destes pobres que ficaram em Jerusalém chamados de santo? Não, o texto está falando exatamente disso. Mas os pobres que estavam lá com Jeremias eram santos? Com certeza. Né? Só tinha homem santo ali dos pobres, não tinha nenhum pecador. Não, poderia ter gente ali que não era completamente convertido, claro, claro. Obviamente, quando o Senhor diz santo separar, ele está dizendo assim, ó, eu vou permitir que o meu juízo faça um peneiramento e separe a casca do grão, o joio do trigo. E então, ao permitir que Nabucodonosor chegasse ali e destruísse tudo ali em Jerusalém, derrubasse ali o templo, os muros, e matasse muita gente, queimasse quase tudo, né? E levasse muita gente cativo depois de matar, né? Ao Senhor permitir, ele estava fazendo ali um processo mesmo de peneiramento, de separação, santidade. Vamos separar um povo ali, mas aquilo era uma tipologia. Aquilo não era a promessa profunda que está escrito aqui. Aqui só vai acontecer no retorno de Cristo, que é a verdadeira separação, a verdadeira santidade, vai acontecer somente ali. Então, qual é a informação que vai chegar para a gente aqui? Vamos ler o texto e a gente vai entender a profundidade dessa palavra santo. O texto diz aqui em Isaías 4:4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém, do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Então veja que se nós aplicarmos a forma literal aqui, ao ocorrido lá em Jerusalém, de forma literal, por Nabucodonosor, Nabucodonosor não fez ali uma limpeza, uma purificação, né, com o espírito de justiça. Qual foi a justiça que Nabucodonosor fez lá? Ele praticou foi muita injustiça, né? Ele foi um chicote de Deus, ele foi um meio pelo qual o Senhor aplicasse o juízo sobre os infiéis de Jerusalém, consequência natural dos seus erros. Nada mais justo, né, do que foi feito lá, permitido pelo Senhor. Né? Assim como Deus usou Ciro, ele usou muitos outros reis, né, permitiu que reis pagãos pudessem escravizar Israel, alguns de Israel, no momento em que Israel estava em apostasia, em grande dificuldade, correndo atrás de outros deuses, e aí ele permitiu que acontecesse isso. Então, quando ele fala lavar da imundícia as filhas de Sião, quais são as filhas de Sião? Quais são as filhas, né, da religião do tempo de Cristo? Quantas igrejas surgiram a partir de Cristo? Quem é a mãe dessas igrejas? E quais são as filhas dela? É muito claro. As filhas de Sião, quem é que vai limpar as filhas? Né? Somente na volta de Cristo. Nós temos uma igreja mãe da Idade Média, que ela produziu muitas filhas. Muitas filhas. Tem gente que não está percebendo este detalhe, claro. Né? E então, só o Senhor Jesus vai limpar para torná-la santa, para fazê-la permanecer
na Nova Jerusalém, no verdadeiro Monte de Sião, onde o Senhor vai congregar todos os salvos de todos os tempos, um dia, né? No seu grande dia. Então, quando ele fizer isso, ele vai limpar o sangue. Que sangue? O sangue de Jerusalém. Não é o sangue do mundo, não, é de Jerusalém. É que veja que o contexto aqui é uma mensagem específica para o povo de Deus. Aquele que diz que é o professa o povo de Deus. Aquele que diz que serve a Cristo, aquele que diz que segue a Bíblia, aquele que diz que a igreja dele é da Bíblia. Esse povo que diz que é crente, a mensagem é para eles. Então, no meio de Jerusalém, há sangue inocente sendo derramado, como Caim derramou o sangue de Abel. Quando um homem explora outro homem, quando um líder religioso explora um pobre coitado que ganha um salário mínimo, tira-lhe tudo, ele é responsável pelo sangue daquele outro lá. Todo tipo de injustiça. Porque para Deus, assassinato não é quando o sujeito puxa um gatilho e o outro expira lá no chão e morre, não. Cristo foi muito claro, só em você pegar o seu irmão com ódio dele, chamá-lo de raca e a vontade de esganá-lo no pescoço, você já é assassino. Só em você olhar para a mulher do seu irmão, do seu próximo, desejando-a, possuí-la sexualmente, já é adúltero. É o que Cristo ensinou. É assim que Deus julga, é assim que Deus considera. Então, nós entendendo isso aqui, olha, quando o Senhor limpar o sangue, porque tem muito sangue inocente derramado, muita injustiça sendo praticada. Então, só quem vai purificar definitivamente, aplicar esse texto no seu sentido espiritual mais belo e profundo, para exatamente o motivo principal porque ele foi escrito, é Cristo, no seu retorno. E então, o Espírito de Justiça é quem vai fazer a obra. E com o Espírito do ardor. Ardor aqui está intrinsecamente ligado à palavra arder no fogo. Purificação pelo fogo. Purificação pelo Santo Espírito de Deus. E obviamente, a purificação pelo Santo Espírito de Deus faz com que o santo seja mais santo e que o ímpio seja consumido, vire cinza como a escória, né? Como a escória, como se faz no processo da purificação do ouro. O ouro, um grande tipo bíblico de santidade e perfeição. Que o Senhor nos abençoe, nos dê essa compreensão e nos estimule, com o seu Espírito, a buscarmos essa santidade.